E se o nosso corpo tivesse uma linguagem secreta? Uma que não se baseia em química, mas sim em luz. Vamos mergulhar no conceito revolucionário da sinalização biofotônica, uma rede de comunicação luminosa que pode mudar tudo o que a gente acha que sabe sobre a vida, a saúde e até a consciência. Olha só o nosso roteiro. A gente começa investigando um mistério que a química sozinha não consegue resolver. Daí, a gente vai decodificar essa linguagem da luz, descobrir sua origem lá no nosso DNA, rastrear sua rota por uma rede que funciona de forma quântica, ver como tudo isso vira uma sinfonia no nosso cérebro e, claro, no final, entender o que isso tudo significa para a nossa saúde. A gente está acostumado a pensar no nosso corpo como uma sopa química complexa, né? Com hormônios e neurotransmissores trocando mensagens. Mas essa explicação sempre deixou uma ponta solta. Um grande mistério sobre como tudo se coordena com uma perfeição instantânea. Tenta imaginar a escala disso. São mais de 100 mil reações químicas acontecendo por segundo em cada uma dos nossos trilhões de células. Sinais químicos são como cartas. Elas até chegam, mas não são instantâneos. Para essa dança perfeitamente sincronizada que é o nosso corpo, a gente precisa de algo mais. Algo que se mova na velocidade da luz. E essa ideia, que parece tão radical, não surgiu do nada. Lá nos anos 20, Alexander Gurevich já tinha essa intuição sobre um campo biológico. Mas foi nos anos 70 que Fritz Albert Popp, usando uma tecnologia supersensível, nos deu a prova. Sim, os seres vivos emitem luz. E agora, com o avanço da física quântica, a gente está finalmente começando a entender que essa emissão não é um brilho aleatório. É um sistema de comunicação muito sofisticado. Então, ok. Se o corpo se comunica com luz, qual seria a palavra fundamental dessa linguagem? A gente precisa definir a unidade básica, a partícula que de fato carrega a mensagem. Apresento a vocês o biofóton. E olha, não é para confundir com o mero brilho do metabolismo, tá? Pense nele como um pacote de luz inteligente, coerente, organizado, que funciona como um bit de informação biológica, carregando dados vitais que orquestram o funcionamento da célula. Beleza, a gente tem a mensagem, mas como ela viaja através da densidade do nosso corpo? A resposta é surpreendente. Nossos tecidos, especialmente a água e o tecido conjuntivo, se comportam como cristais líquidos. Isso transforma eles em supercondutores perfeitos para esses sinais de luz, permitindo que a informação flua instantaneamente e sem se perder pelo caminho. O processo que transforma a energia da comida em informação luminosa é incrível. Primeiro, a energia é guardada na famosa molécula de ATP. Depois, essa energia é transferida para as proteínas. E é aí que a mágica acontece. Essas proteínas pegam a energia, que é meio caótica, e convertem numa onda de luz perfeitamente organizada, chamada soliton. É uma onda que consegue viajar pelo corpo sem perder a forma ou a mensagem que carrega. Mas de onde vem a informação original que essas ondas de luz estão carregando? A resposta está bem no centro de comando de cada célula. A gente aprendeu a ver o DNA como um projeto estático, um manual de instruções guardado, né? Mas a biofotônica nos mostra uma realidade muito mais dinâmica. Imagina o DNA como um laser biológico, uma antena sofisticada que está constantemente emitindo e absorvendo biofótons para regular as funções da célula em tempo real. E não estamos falando de tarefas simples, não. Essa luz está no comando de processos que são absolutamente cruciais, desde a formação da nossa estrutura corporal, a tal da morfogênese, até a coordenação de todas as reações metabólicas, garantindo que as proteínas se dobrem do jeito certo e até a regeneração dos nossos tecidos. Tudo isso orquestrado por essa sinfonia de luz. Bom, com a fonte de luz e a mensagem definidas, a gente precisa da infraestrutura. Como esses sinais saem de uma célula e chegam a todas as outras partes do corpo? O corpo parece ter duas redes principais para isso. Primeiro, o sistema miofacial, o nosso tecido conjuntivo, que age como uma vasta rede de autoestradas semicondutoras. Mas para uma transmissão de altíssima fidelidade, existe algo ainda mais espetacular. O sistema vascular primo, que funciona como a nossa própria rede de fibra óptica biológica. E a semelhança com a tecnologia que a gente criou é impressionante. Os dois sistemas têm um núcleo e um revestimento com diferentes índices de refração para guiá-los. A função é a mesma, conduzir fótons. Mas o mais incrível é que a ciência está descobrindo que a topografia desse sistema corresponde exatamente aos meridianos descritos pela medicina tradicional há milênios, unindo o conhecimento antigo e o moderno.
Se o corpo tem uma rede de luz, o cérebro é o seu processador central, o lugar de maior atividade eletromagnética e, por consequência, de maior emissão de biofótons. Vamos focar num único número: 22%. É isso. 22% do peso seco de um único neurônio é composto por mitocôndrias, as usinas de energia da célula. E onde há produção de energia, há uma emissão intensa de biofótons. Esse número sozinho já nos mostra o imenso potencial luminoso do nosso cérebro. Então, o que são as ondas cerebrais que a gente mede? Alfa, beta, gama? Essa perspectiva sugere que elas são a manifestação em grande escala dessa comunicação biofotônica. É a orquestra inteira tocando junta, a sinfonia coerente de trilhões de fótons trocando informações para criar nossos pensamentos, nossa consciência. Juntando todas as peças, a gente chega a uma maneira nova e muito poderosa de enxergar a saúde e a doença. E aqui está o ponto central. A saúde pode ser definida como coerência, um sinal de luz claro, organizado, fluindo perfeitamente pelo corpo. A doença, por outro lado, seria a decoerência, a perda dessa organização. É como ruído estático num sinal de rádio. A informação se corrompe, a comunicação falha e o resultado é desorganização, inflamação e disfunção. E não se engane, esta não é uma ideia periférica. Como os próprios pesquisadores afirmam, entender as falhas na sinalização de biofótons representa uma fronteira totalmente nova para compreender a origem das doenças crônicas, um campo que a ciência médica está começando a levar muito a sério. Isso nos deixa com uma pergunta profunda e transformadora. Se a doença é a perda da nossa coerência luminosa, será que a verdadeira cura, em seu nível mais fundamental, é simplesmente o ato de restaurar a clareza e a ordem da nossa própria luz interior?